Olá, eu sou Leonardo, do canal Orientação para Concursos. Hoje eu vou falar sobre português e o assunto é concordância. Regra geral de concordância. Primeiramente, você identificou o verbo, aí você vai perguntar que ou quem é que e vai achar o sujeito. Aí o segundo passo é você identificar o núcleo do sujeito. Primeiramente, você acha o sujeito e depois vai achar o núcleo. O núcleo é a palavra mais importante. Em geral, é um substantivo. Em geral, ele é um substantivo. E um detalhe importante: não é preposicionado. E a partir daí, você achou o núcleo, o verbo vai concordar com o núcleo. Em geral, é a palavra mais importante, é um substantivo, não é preposicionado e o verbo concorda com o núcleo. Olha aqui, ó. As distrações com a internet resultam em prejuízos, especialmente para o ensino escolar. Gente, se vocês olharem, tá aqui, ó. Se vocês dão uma olhadinha aqui, só um momentinho aqui. Pronto. O sujeito da oração é as distrações com a internet. Mas quem é o núcleo? O núcleo é justamente, ó, distrações. Só um momentinho aqui. O núcleo é justamente, ó, distrações. Então, se distrações é o núcleo, o verbo vai concordar com ele. Então, ó, não é resulta. Resultam. O uso excessivo dos medicamentos pode ou podem tornar dispersivo as pessoas de diferentes idades. O sujeito da oração, ó, é isso aqui, ó. O uso excessivo dos medicamentos. Mas o núcleo é a palavra uso. Então, não é podem. Pode. Por que que medicamentos não é núcleo? Porque ele está preposicionado. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é o de mais os. Um momentinho. É de mais os.
Entenderam aí, ó, a regra geral, como é que funciona? Ó, outro exemplo. A informação publicada em jornais e revistas, espaço, traço, espaço com o conteúdo da internet. O sujeito, ó, é tudo isso aqui, ó. Mais o núcleo é a palavra informação. Então o verbo não pode ser no plural. Tem que ser singular. A diferença entre os produtos, ó, aqui você tem o sujeito, a diferença entre os produtos está ou estão na quantidade de carne presente no osso e no preço por quilo. O núcleo aqui, ó, é a palavra diferença. Então, ó, é verbo no singular. Agora aqui, muito cuidado. Muito cuidado neste exemplo. Por quê? Porque o sujeito está pós-posto. Aqui, ó. 257.239 casos confirmados da enfermidade. Qual é o núcleo aqui, ó? O núcleo é justamente este número aqui, ó. É este número. Então, ó, não é singular. Tem que ser plural. Entenderam como é que funciona? A regra geral aí, ó. Você tem que prestar muita atenção nos detalhes, porque o sujeito pode estar depois do verbo, ou no caso aí da locução verbal, viu? E nesse caso, o verbo vai para o plural. Sujeito simples e composto. Olha, sujeito simples, você tem um núcleo. E sujeito composto é dois ou mais núcleos. Veja os exemplos. Ó. A mulher sempre prefere a cor branca. Quem é que sempre prefere a cor branca? A mulher. Mulher é o núcleo. É sujeito simples. Olha o outro aqui. Rosa e Maria não tem nada de encantadoras. Quem é que não tem nada de encantadoras? Rosa e Maria. Olha o verbo aqui, ó. Olha o verbo aqui no plural. Então, você tem aqui dois núcleos, ó. Rosa e Maria. Então, ó, é um sujeito composto.
Aqui, ó, o que é que foi bem aceita? A crítica do jornalista e da população. Esse é o sujeito. Jornalista e população não podem ser núcleos porque estão preposicionados. Só pode ser, ó, crítica. E como só tem um núcleo, sujeito simples. Tá vendo? Sujeito simples. Concordância com o sujeito composto. Gente, aqui é o seguinte, ó. O verbo, ele flexiona no plural para concordar com todos os núcleos. Tanto com este aqui, assim como esse outro. O verbo vai concordar com eles. Esse é um caso que o verbo vai para o plural. Agora, tem um caso que o verbo pode concordar com apenas um dos núcleos. Ou ele vai concordar com todos os núcleos, ou vai concordar com o mais próximo. Se ele concordar com o mais próximo, pode ficar no singular. Agora, se concordar com todos os núcleos, aí vai para o plural. Olha aqui, ó. Os gritos, a correria e o desespero dos presentes fez ou fizeram com que os bombeiros dividissem sua ação em vários blocos de atendimento. Ó, aqui eu poderia dizer as duas formas, tá? Mas se eu pegar aqui, ó, gritos, correria e desespero, aí o melhor seria o verbo no plural. Agora aqui, ó, aqui nesse exemplo, tanto faz o verbo ir para o singular, assim como para o plural. Tanto faz. No singular, vai concordar com a professora e no plural, com estudantes de técnicas agrícolas e alguns pais de alunos. Então, as duas formas acima estão corretas. Ó, aqui temos um caso de sujeito oculto. Elíptico, devidencial, implícito, subentendido, simples também. É a omissão do eu, tu, ele, nós, vós. E uma dica. Para você identificar o sujeito oculto, você basta olhar a terminação do verbo. A terminação do verbo vai indicar quem é o sujeito. Nesse caso aqui, ó, na primeira,
temos vivido a servidão até hoje. Quem é que temos vivido a servidão até hoje? Nós. Nós temos vivido a servidão até hoje. Ó a terminação aqui, ó. Juro que teria te contado antes. Quem é que jurou que teria te contado antes? A resposta: eu. Aqui, ó. Olha a terminação. Saiu de segunda a sábado. Quem é que saiu de segunda a sábado? Ele. Ele saiu de segunda a sábado. Estão vendo aí? É muito simples, sujeito oculto. Muito simples. Basta você olhar a terminação do verbo. Que aí você mata a questão. Agora o sujeito indeterminado, gente. Você vai perguntar o verbo quem é que e a resposta vai ser eles ou elas. Mas quem é eles ou elas? Aí é que está a questão. Ó, sem referência ao sujeito já expresso anteriormente. Olha aí, ó. Dizem que nossa economia floresce. Quem é que dizem? Eles. Eles quem? Não sabemos. Bebe shampoo e ateiam fogo. Quem é que bebe shampoo e ateiam fogo? Eles. E não sabemos. E não sabemos quem é. Quem são eles. Desculpa aí. Ó, olha um exemplo de questão. Desde então, as mulheres ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Contribuem maravilhosamente para a economia do país. O sujeito de contribuem é indeterminado. Questão errada. Está errado. Por quê? Olha aqui, ó. Quem é o sujeito? As mulheres. Isso aqui é um sujeito. Não tem nada de sujeito indeterminado. Então, o gabarito é errado. Pronome apassivador versus índice de indeterminação do sujeito. Quando é o pronome apassivador, o verbo vai concordar com o sujeito, ou seja, você vai ter o sujeito ali presente. E presta atenção, o sujeito vai estar pós-posto. Alugam-se casas na praia. Alugam-se o quê? Casas. Tá vendo? Vende-se doce de leite. Vende-se o quê? Doce de leite. E nesse caso aqui, o se é pronome apassivador. Agora, quando o se é índice de indeterminação do sujeito, é quando você vai perguntar ao verbo quem é que e a resposta é a interrogação. Olha só. O sujeito está indeterminado, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Precisa-se de funcionários.
Quem é que precisa de funcionários? Interrogação. Necessita-se de pessoas dedicadas. Quem é que necessita-se de pessoas dedicadas? Interrogação. Não sabemos. Pode existir a pessoa, mas a gente não sabe quem é. Ó. Correntes. Correntes. Plural. Então, ó. É letra B. Desculpa aí. Ó. Preços. Então, ó. Tá vendo? Nesses dois exemplos, temos o sujeito. Agora aqui, ó. Das propostas. Não sabemos quem é que discordou das propostas. Não sabemos. Quem é que morreu de porco? Não sabemos. Tá vendo? Ó? Letra A também. Dois exemplos de com sujeito, em que o se é pronome apassivador. E dois exemplos que não temos o sujeito, cuja resposta é a interrogação, em que o se é índice de indeterminação do sujeito. Verbos impessoais. Olha, aqui vocês têm que prestarem atenção. Quando o verbo é impessoal, a oração é classificada como sem sujeito. Ou seja, sujeito inexistente. E nesse sentido, o verbo tem que ficar no singular. Nesse sentido, o verbo tem que ficar no singular. Porque é uma oração sem sujeito, ou seja, sujeito inexistente. E quando é que temos verbos impessoais? Primeiramente, verbos que expressam fenômenos da natureza. Quando está no sentido denotativo, o sujeito é inexistente. Agora, no sentido conotativo, aí sim você vai ter o sujeito. Sentido denotativo é o sujeito inexistente. Sentido conotativo, sujeito existente. Para quem não sabe, ó, sentido denotativo é o sentido, é o significado real que está lá no dicionário. Sentido conotativo é o sentido que não é um significado que não é o original, o que está no dicionário. É o sentido figurado, que eu poderia dizer assim. Olha os exemplos aqui, ó. Ó, olha o verbo chover. Choveu muito ontem à noite. Aqui você não tem sujeito, ó, porque o verbo chover está no sentido de fenômeno da natureza. Ou seja, choveu muito forte ontem à noite. Aí você pode relacionar com essa imagem aqui, ó. Ó, choveram, ó o verbo chover aqui de novo.
Choveram o quê? Pétalas de rosas. Veja que aqui, ó, temos o sujeito. E aí você lembra dessa imagem, ó. Trovejou bastante. Olha aqui, ó. Trovejou bastante. Fenômeno da natureza. Aqui uma imagem, ó. Essa imagem aqui, por exemplo, essa daqui, janeiro de 2021, aqui em Petrolina. Uma madrugada de muita chuva, com raios, trovões. Aqui, ó, um exemplo. Trovejou bastante. Fenômeno da natureza. Trovejaram bastantes vozes. Ó, olha essa imagem aqui, ó. Trovejaram bastante vozes. Vozes é o sujeito. Tá vendo? É só você lembrar dessas imagens aí, que aí vocês vão conseguir matar a questão. O verbo é impessoal quando significar, quando tiver no sentido de fenômeno da natureza. Se ele tiver um sentido diferente, vai ter o sujeito. Se ele tiver o sentido original, não tem sujeito. Olha o verbo fazer. Ele pode indicar tempo passado, temperatura e também fenômeno da natureza. Aí o verbo fica no singular por ser impessoal. Nada de dizer que fazem 10 anos, fazem 30 graus. Não. O correto é faz 10 anos que ele não vem à cidade. Esse é o correto. Faz 30 graus nesta época do ano. Ó, e faz frio nesta sala. Ó, no primeiro exemplo, tempo passado. No segundo, temperatura. E no terceiro, é fenômeno da natureza. O verbo fazer, ele é impessoal nesse contexto. O verbo haver, um dos grandes campeões em questões de prova, quando ele está no sentido de existir, ocorrer, acontecer ou tempo passado, ele é impessoal. Opa, desculpa aí de novo. Atualmente, há adultos diagnosticados com autismo. Existem adultos diagnosticados com autismo. Ele é impessoal. Há coisas bonitas na vida. Existem coisas bonitas na vida. Dentro de mim há 2 cachorros. Dentro de mim existem 2 cachorros. Ó, agora tem que ter muito cuidado, gente, porque o verbo haver ele pode ser pessoal desde que tenha o sujeito.
Como, por exemplo, nesses dois casos aí, ó. Havia momentos importantes que não podem ser esquecidos e vários momentos haviam sido esquecidos pelas crianças. Ele é pessoal quando você não consegue substituir por existir, ocorrer, acontecer e tempo passado. Aqui, ó. Que é justamente o que eu estou falando, ó. Esses dois casos aí, ó. Tá vendo? Nesses dois casos aí, ele é pessoal. Porque você tem o sujeito, ó. Havia o quê? Momentos importantes que não podem ser esquecidos. Vários momentos que haviam sido esquecidos pelas crianças. Vários momentos. Nesses dois casos, você tem o sujeito. E quando ele tem sujeito, ele é verbo pessoal. Olha aqui, ó. Esses 4 exemplos aqui, ó. Ainda há muitas casas de madeira. Eu consigo substituir por existir, pelo verbo existir? Consigo. Ainda existem muitas casas de madeira. Portanto, ó, pessoal. Olha isso aqui, ó. Havia meninas usando tons de rosa, amarelo, verde e laranja neon. Ó, meninas, sujeito. Então, ó, é pessoal. O valor de venda dos imóveis havia subido 12,7%. E aí? Olha. Vamos deixar essa aí. Olha esse outro aqui, ó. Ele já havia perdido cerca de 36 quilos. Quem é que já havia perdido cerca de 36 quilos? Ele. É pessoal, ó. Tá vendo? É verbo pessoal nesse contexto. Ó, aqui, se não me falha a memória, ele é impessoal. Tá bom? Agora, ó, olha a concordância especial. Você tem um sujeito e o especificador. O verbo, ele pode concordar com o sujeito, assim como também com o especificador. E o sujeito, ele é partitivo, coletivo, fração ou porcentagem. Ó, olha esses dois exemplos aí, ó. A maioria dos alunos passou ou passaram na prova. Ó, se eu dizer passou, está concordando com maioria. E se eu falar passaram, está concordando com alunos. Vinte por cento da população ainda não votou ou votaram. Se eu falar votaram, eu estou concordando com a porcentagem. E se eu falar não votou, é que eu estou concordando com população. Aqui, ó. A maioria dos empregados acredita ou acreditam que novos ambientes de trabalho são positivos por conferirem maior conforto. Acredita. Vai estar certo? Vai estar certo. Por quê? Porque vai concordar com o partitivo, maioria.
E acreditam, vai concordar com empregados. Então, ó, as duas formas. Aqui, ó. 1% das pessoas buscam o equilíbrio emocional. Busca. Vai concordar com a porcentagem, 1%. E buscam, vai concordar com pessoas. Então, ó, as duas formas. 0,99% das empresas contratam mentoria gerencial. Contrata, vai concordar com 0,99%. É menos de 1%. Então, é verbo no singular. E contratam, concorda com empresas. No caso, as duas formas. E aquela dali, gente? A maioria da população. Bom, nesse caso aí, ó, vive pode concordar com maioria ou com população. É letra A. Entenderam? Bom, agora eu vou tocar aqui uma música cujo título é O Refrão da Concordância. Na concordância, na flor da harmonia, o que se espera? A concordância é a que impera. A concordância é a regra que impera. Ter jeito sutil, adjetivo. Todo mundo junto num coro coletivo. O sujeito é singular, segue o tom e eu canto. Ele está, é a lei do bom som. Quando nós faz, se a gente bota no músico, nós amamos, nós somos, sem deixar pra depois. O verbo concorda em número e pessoa. Com praticação, a regra é essa pessoa. Na frase, a harmonia é o que se espera. A concordância é a regra que impera. Que impera, verbo e sujeito, sutil e adjetivo. Todo mundo junto num coro coletivo. O substantivo manda a exceção da parada e o adjetivo obedece sem dar mancada. A casa é bonita, os carros novos também. Gênero e número combinando bem. Se é plural ou singular, feminino ou masculino. A palavra que estuda acompanha, segundo vai por ar. Em mais de pana de sair. Com licença, foi pegar. Na música pode haver, mas na prova de gramática é bom mesmo saber. Fazer a harmonia que se espera. A concordância é a regra que impera. Verbo e sujeito, substantivo e adjetivo. Todo mundo junto no coro coletivo. Toda já foi por elegância. Na frase é o que se espera. A
Concordância é o que se espera. A concordância é a regra que impera. Verbo sus, sujeito, soltivo e de adjetivo. Todo mundo concordância. Estudar português é por elegância. E aí, gostaram? E assim a gente finaliza mais um vídeo. Então, um grande abraço e até a próxima.